Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra de suma relevância e de bastante importância, que vai edificar a sua fé, para que você continue crendo em milagres, porque o nosso Deus é um Deus que ainda faz milagres. E para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. No capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Está escrito: levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que coma? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazeis o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados irmãos, nós estamos subornados sobre o tema o milagre da multiplicação. E esse texto que acabamos de ler, este texto tem um contexto. E no contexto desse texto traz a narrativa que Jesus estava em Jerusalém. E quando Cristo está em Jerusalém, Jesus fez um milagre na vida de um homem que era paralítico há 38 anos. E a Bíblia diz que após Cristo fazer este milagre, Jesus ele discute com os religiosos da época que não entendia os axiomas de Deus, embora tivesse a lei de Moisés. Mas eles não compreendiam e não entendiam que o verdadeiro intérprete da lei de Moisés estava ali diante deles, que era Jesus Cristo. Neste mesmo tempo, Jesus recebeu a notícia que seu primo João Batista havia sido morto. E a palavra de Deus diz que neste mesmo período, os discípulos de Jesus haviam chegado de missões. E Cristo se retirou para um lugar deserto, chamado aqui no contexto desse texto, Mar da Galileia, que Jesus atravessou para o outro lado, também conhecido como Tiberíades. E a palavra de Deus diz que quando Cristo está ali descansando com seus discípulos, esta grande multidão se aproxima de Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando vê esta grande multidão, para colocar Filipe à prova, Jesus diz: onde arranjaremos pães para alimentar esta grande multidão? E ele sabia muito bem o que ele estava para fazer, mas ele fez isto para colocar Filipe à prova. E a Bíblia diz que André, irmão de Simão Pedro, que estava ali, tinha informação que um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus olha para esta quantidade e Jesus pensa em si: isto é o suficiente para que o milagre pudesse acontecer. E a palavra de Deus diz que Jesus alimenta 5.000 homens, além de criança e mulheres que estavam ali também presentes. E a palavra do Eterno traz a narrativa que sobraram 12 cestos de pães. Porque quando Deus ele faz o milagre, ele faz com abundância. Quando Deus multiplica, ele faz com abundância para que sobre com bastante espaço, para que aqueles que receberam o milagre possa servir aqueles que estão necessitados, mas também possa ter para si, como no caso desta multiplicação de pães e peixe que Jesus realizou na vida dos seus discípulos e desta grande multidão que estava presente aqui. Porque o texto diz: levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava,
Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que coma? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Porque os discípulos estavam olhando somente a partir da dimensão física, a partir daquilo que eles tinham ali diante deles. Porque eles não entendiam que aquele que estava diante dele é o Deus do sobrenatural. É o Deus que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E quando nós entendemos a partir desse pressuposto, nós começamos a adentrar as experiências profundas com Deus. Nós começamos a experimentar o sobrenatural de Deus. Porque Jesus não estava aqui a ver navio. Jesus, quando ele pergunta a Filipe onde arranjaríamos tanto pães para alimentar esta grande multidão, Jesus estava chamando Filipe para um lugar de profundidade, de confiança nele, para que Filipe confiasse que, mesmo naquele lugar de deserto, não era um empecilho para que ele pudesse viver milagres, para que ele pudesse experimentar o sobrenatural de Deus. Porque o texto diz que quando Cristo vê a multidão se aproximar, Jesus ele se volta para Filipe e pergunta para Filipe: onde arranjaremos tantos pães para alimentar esta grande multidão? E o texto diz que Jesus falou isto, mas ele sabia muito bem o que ele estava para fazer. Se não, vejamos, ele porém disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Jesus tanto queria colocar Filipe à prova, mas tanto também quis levar Filipe a este lugar de uma experiência profunda com ele. E quais as lições deste texto que nós podemos aprender? O que nós podemos aprender? Porque o lugar que Jesus estava era um lugar deserto. E talvez você está vivendo no deserto. Talvez a situação que você está vivendo é uma situação de escassez, é uma situação que você não sabe mais o que fazer. Mas deixa eu dizer algo para você. Se Jesus está na sua vida, se Jesus está com você, é o suficiente para que você viva o sobrenatural de Deus. Para que você viva a plenitude do milagre. Porque Jesus Cristo ainda faz milagres. Porque o lugar que ele estava era deserto. Se não, vejamos, depois disso Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão seguia, porque virá os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que coma? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Então, o lugar que eles estavam era deserto. Mas isto não era um empecilho, não foi um empecilho para que o milagre acontecesse. E da mesma forma, o lugar que você está, a situação que você está vivendo, não é um empecilho para que Deus faça o milagre. Pelo contrário, é favorável, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E nós precisamos crer neste Deus que ainda faz milagres. Este Deus que faz milagres a partir de algo mínimo que nós temos. Ele pode multiplicar, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação e nós precisamos crer neste axioma. Os demais textos paralelos da palavra de Deus, como Mateus, Lucas e Marcos, traz um detalhe importante, que Jesus ensinou esta grande multidão que estava ali com ele.
E quando findou a tarde, os discípulos se aproximam dele e rogando a ele que mandasse aquela multidão embora, para que a multidão fosse a um lugar mais próximo e pudesse comprar alimento para que elas não desfalecessem em meio do caminho. E a Bíblia diz que o próprio Jesus se volta para ele e diz: não, vocês mesmos alimentam elas. Vocês mesmos dão de comer para a multidão. E a palavra de Deus diz que os discípulos dizem: onde vamos achar tantos pães? E eles dizem: 200 denários não são suficientes. 200 denários de pão não são suficientes para alimentar tão grande multidão. E a palavra do Senhor, nesse texto que acabamos de ler, diz que Jesus estava provando aos seus discípulos. Jesus estava colocando eles à prova, pois sabia muito bem o que ele estava para fazer. Jesus colocou eles à prova não porque queria envergonhá-lo, mas porque queria prová-lo para que eles pudessem ser aprovados, para que eles pudessem viver experiências maiores. Então, quais são as lições que nós podemos aprender desse texto? A partir desse texto, a primeira lição que nós podemos aprender é que Deus, ele nos prova para que nós possamos crescer, para que nós possamos viver experiências sobrenaturais com ele e na presença dele, como ele fez com os seus discípulos. Porque o texto diz: levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que coma? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Então, Deus, ele nos prova, não porque quer simplesmente nos envergonhar. Quando Deus nos prova, ele quer nos aprovar. Deus quer nos aprimorar para que nós sejamos qualificados, para que nós sejamos aprovados para viver o milagre da parte de Deus. Todo período de provação, todo período que Deus está nos provando, Deus está nos dando estrutura. Deus está nos provando para que nós possamos viver a plenitude da multiplicação do milagre de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz que quando Cristo vê esta multidão se aproximar, a palavra do Eterno traz a narrativa que Jesus olha para Filipe e diz: onde compraremos tantos pães para alimentar esta grande multidão? E o texto diz que Cristo falou isso para provar Filipe. E da mesma forma não é diferente comigo e com você. Os discípulos estavam no lugar deserto. E talvez você está no lugar deserto. E Deus está provando você. Mas esta prova de Deus na sua vida é para que você possa viver o milagre da multiplicação. O milagre da parte de Deus. O milagre que vai sobejar, que vai transbordar, tanto para você e para aqueles que estão na sua geografia. E você vai ter tanto para si, mas também para dar. Porque Deus é um Deus que, quando faz milagre, ele não faz somente a partir do suficiente para mim e para você. Deus faz para mim e para você, mas nos dá em abundância para que nós possamos sair de um lugar de receber para dar, para que nós possamos a ser abençoadores daqueles que estão necessitando. Então, suporte, porque o que Deus vai fazer na sua casa, o que Deus vai fazer na sua vida é algo grande, é algo sobrenatural, é algo que vai impactar a vida de outras pessoas que estão na sua geografia. Porque o texto diz que quando Cristo vê a multidão se aproximar, a Bíblia diz que Jesus, para colocar à prova a Filipe, ele fez esta pergunta: onde compraremos tantos pães para alimentar esta grande multidão? E o texto diz que Jesus fez isso para colocá-lo à prova. E da mesma forma, não é diferente conosco. Deus, ele nos prova para que nós possamos viver o milagre da multiplicação, como fez com Filipe, que estava ali diante dele, o seu discípulo Filipe. Se não, vejamos, quero ler mais uma vez. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que coma? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova,
pois sabia bem o que estava para fazer. Então, meu amado e minha amada, esta prova que Deus te traga sobre você, Deus, ele já sabe o que ele vai fazer. Então, somente descansa, somente confia, somente espera, porque você vai viver o milagre da multiplicação. A escassez pode estar na sua porta, pode estar na sua casa, mas você vai viver, neste cenário caótico, o milagre da multiplicação. Esta é a primeira lição. Deus nos prova para que nós possamos crescer mais na experiência com Ele, para que nós possamos crescer em confiança com Ele, em descansar nele, para que nós possamos a cada dia ter em nosso coração a confiança que, embora o Senhor muitas das vezes não nos livre das adversidades, das vicissitudes desta vida, mas Ele está o tempo todo nos sustentando, nos capacitando para que nós possamos viver da parte dEle o milagre da multiplicação. Amém? A segunda lição aqui desse texto: o mínimo é o suficiente para que nós possamos viver o milagre da multiplicação. Porque o texto diz que André, ao ouvir a pergunta que Jesus faz a Filipe, ele informa que havia um moço ali que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E a partir destes 5 pães e desses 2 peixinhos, foi o suficiente para que Cristo fizesse o milagre da multiplicação e alimentasse 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, o mínimo que você tem, se você consagrar ao Senhor, se você colocar diante de Deus, é o suficiente para que Deus faça o milagre. Quando nós nos reportamos para Caná da Galileia, os noivos que estavam ali casando só tinha a talha de águas de purificar os pés dos convidados. Mas as talhas foram o suficiente para que Cristo transformasse em vinho a água. E da mesma forma, o mínimo que você tem é o suficiente para que Cristo faça o milagre. Basta que você ofereça, oferte diante dele, consagre a ele, e você vai ver que Deus fará o milagre da multiplicação. Quando nós nos reportamos para 2 Reis, capítulo de número 4, a palavra de Deus traz a narrativa de uma viúva, esposa de um servo dos profetas que havia morrido. E a Bíblia diz que o fetores bateu na sua porta para cobrar uma dívida do seu esposo, que já não estava vivo mais. E queria levar os filhos da viúva. Porém, a Bíblia diz que esta viúva foi até o profeta Eliseu. E Eliseu pergunta para ela o que ela tinha na sua casa. E ela diz: só tem uma botija de azeite. E Eliseu olha para isto e diz: é o suficiente. E Eliseu dá uma instrução a ela, que ela tomasse vasilha emprestada dos vizinhos. E ela tomou. E a Bíblia diz que o milagre foi tão extraordinário, tão grandioso, que só parou de jorrar azeite quando as vasilhas se encerraram. Então, meu amado e minha amada, consagre diante do Senhor o que você tem, o mínimo que você tem. E você vai viver o milagre da multiplicação que Deus tem para a sua casa, que Deus tem para a sua vida. E será tão suficiente que vai dar para você e vai dar para que você venda e você possa viver o transbordar de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que ela pagou a dívida que ela devia aos fetores, mas com o restante daquele milagre ela sobreviveu. E na sua vida não será diferente. Basta que você creia, basta que você consagre diante de Deus o que você tem, porque Deus ainda é um Deus de milagre. E se nós colocarmos diante dele o mínimo que nós temos, nós vamos viver a multiplicação, nós vamos viver o milagre da parte de Deus, nós vamos viver o sobrenatural de Deus, porque Deus ainda é um Deus de milagre. Aleluia! Oh, aleluia! Nós precisamos crer, amados. Nós precisamos colocar diante de Deus o mínimo. Porque quando nós nos reportamos para o texto, André trouxe a informação para Cristo que havia ali um moço que tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que foi o suficiente para que Cristo fizesse o milagre da multiplicação. Então, consagre a Deus o que você já tem.
consagre diante dele e você vai viver o milagre da multiplicação. Porque quando nós consagramos o nosso mínimo diante de Deus, quando nós depositamos no altar do Senhor, nós estamos demonstrando que nós de fato estamos confiando nele e que a nossa confiança não está nas coisas efêmeras e passageiras desta vida. Lucas, capítulo de número 21, a Bíblia traz uma narrativa de uma viúva que deu diante do altar do Senhor algumas moedinhas e Cristo, observando aquilo, ele disse, ela deu todo o seu sustento. E isto traz um peso, uma mensagem que pesa para as nossas vidas. Aquela viúva estava demonstrando que a sua confiança não estava naquele valor que era do seu sustento. Aquela viúva estava mostrando que a sua confiança estava no Deus da provisão. E que o Deus da provisão era que provia ela. E ela estava entregando diante de Deus todo o seu sustento. E eu creio que ela não passou fome. Eu creio que o Deus da multiplicação, o Deus que ainda faz milagres, Jesus Cristo, o Senhor da glória, não deixou que aquela mulher passasse necessidade. Jesus olha para os homens ricos que dava da sobra. Aquela viúva, registrada em Lucas capítulo 21, dava tudo que ela tinha. Porque a confiança dela não estava nas coisas, não estava no recurso. A confiança dela estava no Deus da provisão. Neste Deus que eu estou pregando para você. Este Deus que ainda faz milagre da multiplicação. E nós precisamos, como esta viúva, como a viúva de 2 Reis, capítulo 4, que colocou à disposição de Deus e ela viveu o milagre. Este jovem que estava aqui, com 5 pãezinhos e 2 peixes, pôde experimentar o grande milagre da parte do Deus Todo-Poderoso, porque Deus ainda faz milagres. Então consagre a Ele o que você já tem, deposite diante do altar dele e você vai experimentar o milagre da multiplicação, porque o nosso Deus ainda faz milagre. Amém? A segunda lição aqui desse texto: o que você tem, o que você já consagrou diante dele, você vai viver o milagre da multiplicação. Porque a Bíblia diz que quando este jovem entrega os pães e os peixes, alimentou 5.000 homens, além de crianças e mulheres, e sobraram-se 12 cestos. Então perceba que este jovem ele não se apegou aos 5 pãezinhos. Ele poderia, porque ele estava num lugar deserto, ele poderia segurar porque eu vou dar e vou ficar com fome. Não, ele entregou. Ele entregou diante do Cristo vivo. Ele entregou diante daquele que é um Deus transcendente, um Deus imanente, um Deus atemporal, um Deus infinito, mas um Deus relacional. Ele entregou. E ele pôde experimentar o milagre da multiplicação. E ele pôde experimentar esta multiplicação de forma extraordinária e abrangente. Porque o texto diz que sobraram-se 12 cestos. Se não vejamos, eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizará, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Então este jovem, que tinha 5 pães e 2 peixes, entrega. E a palavra de Deus diz que ele pôde viver o milagre da multiplicação. Porque o jovem que deu 5 pães e 2 peixes, agora está recebendo 12 cestos, cheios das sobras da multiplicação, porque foi alimentado 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós podemos ver nas demais porções dos textos bíblicos paralelo a este, tanto em Mateus, Lucas e Marcos, que registra esta passagem e que contém ali muito mais detalhes deste do que eu estou trazendo. Então, meu amado, terceiro princípio: entrega diante do Senhor o teu mínimo e você vai poder viver o milagre da multiplicação, porque o nosso Deus ainda faz milagre. Então, só recapitulando, primeiro princípio desse texto, primeira lição: Deus ele nos prova,
mesmo sabendo do que ele já está para fazer, do que ele irá fazer. Porque ele quer nos fazer crescer em confiança, ele quer nos fazer crescer diante dele, na graça e no conhecimento. Segundo princípio, o nosso mínimo é o suficiente para que nós possamos viver o milagre da multiplicação. Terceiro princípio, entrega diante dele o seu mínimo e você vai poder receber muito mais, além do que você pensou ou pode imaginar. Porque este Deus é um Deus que ainda faz milagres. Então, nesta hora, neste momento, nós vamos orar por milagre, porque eu creio, a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo de número 13, versículo de número 8, a palavra de Deus traz a narrativa que, no versículo 8, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua o mesmo, ou seja, Jesus Cristo fez milagre no passado, Jesus ele continua fazendo no presente e ele fará no futuro, porque o nosso Deus é um Deus imutável e nós precisamos crer neste Deus. Nós precisamos ter em nossa consciência, em nosso coração, que este Deus é um Deus de milagre. E ele não decepciona aquele que deposita a sua fé, a sua confiança no caráter dele. Hebreus 11:6, a Bíblia diz que importa que aqueles que se aproximam de Deus, é preciso crer que ele é recompensador daqueles que o buscam, que ele é galardoador. Então, se aproxime dele, consagrando a ele o que você já tem, entregando a ele o que você já tem, e você vai viver milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Então vamos orar por milagres. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta palavra que nos conscientizou que quando nós somos provados por ti, é porque o Senhor quer nos aprimorar, o Senhor quer nos fazer crescer em confiança e experiência contigo e para contigo. Ó Pai, obrigado porque quando o Senhor nos prova, é porque o Senhor quer nos levar a um lugar de soberania, um lugar de conhecimento de quem Tu é e de como o Senhor pode fazer na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu fez milagre no passado e o Senhor faz no presente e o Senhor vai continuar fazendo porque o Senhor é maravilhoso. Neste momento, Senhor, esta pessoa que está precisando de um milagre, este irmão, esta irmã que está precisando de um milagre, que está sendo provada por Ti, nesta noite ela foi conscientizada que o Senhor está provando, mas o Senhor já sabe por onde o Senhor vai fazer o milagre. Como o Senhor provou Filipe e André, como o Senhor provou os seus discípulos, mas o Senhor já sabia como ia fazer o milagre. E da mesma forma não é diferente para conosco. Ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo por milagre, milagre de provisão financeira. Eu clamo por milagre na vida do meu irmão e da minha irmã, milagre de cura divina na vida da saúde física, da saúde emocional, na saúde espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, toca em cada um dele agora, Pai. Em qualquer área que ele estiver precisando, eu te peço neste momento que o Senhor, com o teu toque sobrenatural, que a unção do teu Espírito vá em cada um deles agora, tocando e curando para o louvor da tua glória. Se for na área do casamento, faz milagres de restauração. Se for na área da saúde física, faz milagre da cura divina. Ó Deus, se for falta de emprego, ó Deus, abre uma porta de emprego para ela. Ei, na Shuri de Cantarábia, Suri me Candarábia, Rebinofrou Zeblaia, Suri canta. Ó Deus, em nome de Jesus, faz milagre, porque eu creio que o Senhor é um Deus de milagre. Ó Pai, toca agora na vida dela. Ó Senhor, Tu sabe da área que ela está precisando de milagre. Ó Senhor, Tu conhece a necessidade de cada um deles. E neste momento eu clamo pelo milagre, o milagre do Senhor, o milagre da multiplicação, porque o Senhor ainda é o Deus que faz milagre. E eu creio que o Senhor fará milagre. Então, meu amado e minha amada, receba milagre, porque Deus vai tocar em você. Deus está tocando em você e Deus vai trazer a provisão que você precisa. Agora você precisa colocar em prática esta palavra, para que você possa viver o milagre da parte de Deus. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, para que sempre quando eu colocar um vídeo, você possa ser notificado.
e para que você receba a palavra de Deus e seja abençoado. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.